gente. Como eu estava dizendo, eu vou recapitular. Eu estou dando início hoje ao meu projeto de lives, que é do meu quadro que chama Direito Acessível. Esse nome eu pensei muito e, assim, eu queria um nome que vinculasse o direito à mensagem que eu procuro levar, que é levar o direito de uma forma acessível, de uma forma inteligível, que muitas vezes são usados termos que as pessoas não conhecem, né? A lei, às vezes, é difícil de interpretar. E então é isso, eu quero levar o direito de uma forma acessível. E para isso eu procurei, além do Instagram, outras plataformas para estar levando informação para vocês. Que eu tenho agora um canal no YouTube e resolvi lançar esse projeto de lives semanais. Hoje é a primeira live, inclusive eu quero agradecer muito a doutora Catiene, que aceitou o meu convite. Eu a conheci na Faculdade Legal, no final do ano passado, quando eu fui lá ministrar uma aula, eu tive o prazer de conhecê-la. E ela falou comigo desde o dia da aula, que atuava muito nessa questão de educação inclusiva, né, para pessoa com deficiência, que ela mexe muito na área de pessoa com deficiência. Então, sim, como início do ano, a gente está em fase de quê? É matrícula, é correr atrás de escola. Eu pensei, vamos fazer uma live sobre educação inclusiva, que é o que está acontecendo muito no momento, né? Mas agora eu queria novamente agradecer a doutora Catiene por ter aceitado o meu convite, por estar aqui participando comigo, e queria que ela se apresentasse. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço a doutora Betânia pelo convite. Aceitei de prontidão. É um tema que me interessa muito falar sobre direito da pessoa com deficiência, principalmente o que tange a educação inclusiva, né? E como a doutora já falou, né, nós nos conhecemos na pós do Legale, na pós de saúde, direito médico e a saúde. E além dessa pós-graduação, né, eu fiz outros cursos. Hoje eu faço o curso também de Direito Educacional pela PUC Minas. Estou concluindo a pós do Legale, fiz pós-graduação em Processo Civil pelo Damásio de Jesus, Direito do Trabalho, também Damásio, Direito Tributário pelo IBET, e também eu fui me interessando cada vez mais pela área da educação, tanto que hoje eu faço graduação no curso de Pedagogia, curso 5º semestre pela IMB Morumbi, e também participo de algumas comissões da OAB, né, da OAB de São Bernardo do Campo, onde eu sou inscrita, sou secretária da Comissão de Políticas Públicas de Combate ao Câncer e membro da Comissão de Ação e Cidadania, além de ser palestrante, levando conhecimento, como a doutora falou, né, de uma forma clara e inequívoca, principalmente para aqueles que não têm esse conhecimento, tirando toda essa complexidade, né, de termos jurídicos, enfim, criando até mais dúvidas do que trazendo acessibilidade, né, a todos, né, porque a acessibilidade não é só tão somente física, né, mas também o conteúdo a informar também tem que ser acessível a todos, né, não direcionado apenas a um grupo, né. Com certeza, com certeza. Então aí, né, gente, como vocês puderam ver, a doutora Milena... Ô, Milena, você desculpa, a Milena mandou mensagem, eu li Milena. Ô, Milena, falando isso, um parênteses, olha aqui, ó, o que eu tô usando aqui pra colocar minha garrafinha de água, aprendi direitinho, viu? Isso aqui, gente, a Milena saiu comigo no Amigo Oculto que a gente fez, e isso aqui é um dos presentes que ela me mandou lá de Pernambuco. Mas legal. Mas voltando aí, gente, como a doutora Catiene disse, ela tem, então, uma expertise tanto na área do direito, ainda mais que agora ela fez uma pós em Direito Médico da Saúde, é muito envolvida nessa causa de pessoa com deficiência e está fazendo até mesmo um curso de pedagogia. Então, assim, super expert na área de educação, né? Sim, com certeza, doutor Eduardo, as mulheres vão dominar o mundo. Obrigada. Obrigada, doutor Eduardo. Doutor Eduardo é nosso colega também. Sim, acompanho. Tanto de um curso que eu já fiz com o doutor Oswaldo Simonelli, como também da aula da Legale, lá do professor José Valmo. Saudades de você já, Eduardo. Então, vamos lá, entrar no tema propriamente dito, né? Doutora Catiene, você que milita muito na área, assim, quais são as principais demandas, quais são os principais questionamentos em relação a essa questão de educação inclusiva? Sim, tudo que vem direcionado à educação inclusiva é muito difícil, né? Principalmente nessa época do ano. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, especialmente nessa época, a gente tem as negativas indevidas da escola, taxas, as cobranças de taxas indevidas ao aluno com deficiência, material didático que é cobrado em razão de ser um material especial, como, por exemplo, o aluno que tem deficiência visual, ele precisa de um material em braille, e a escola muitas vezes quer cobrar a mais esse material, a cobrança de um intérprete de Libras, a cobrança de um acompanhante terapêutico, né? Além das rematrículas que muitas vezes são negadas, a falta de acessibilidade na escola, né?
E, enfim, uma série de conflitos, né, entre famílias e escolas, né? E o que eu sinto é que mesmo havendo uma lei vigente, várias leis, nós temos excelentes leis federais destinadas à pessoa com deficiência, existe ainda um não conhecimento por parte da população, tanto por parte da escola quanto das famílias, o que dificulta muito o processo de inclusão do aluno na escola e da escola poder receber esse aluno da melhor forma possível. Sim, eu vejo que muitas vezes a pessoa, né, principalmente os pais, não sabem quais são os seus direitos, assim como a escola também muitas vezes não sabe como agir, Sim, né? sim, exatamente. Você mencionou aí sobre terapeuta, acompanhante terapêutico. Quem que é o profissional capacitado para acompanhar uma criança com deficiência na escola? Que muitas vezes a gente vê lá um estagiário de pedagogia, Sim, coloca para acompanhar a criança. Às vezes pega um funcionário terceirizado que não tem curso nenhum na área de pedagogia. Às vezes, principalmente em cidade pequena, eles pegam algum funcionário da prefeitura terceirizado e colocam para acompanhar a sim. criança. Isso pode? Qual que é o profissional devidamente capacitado para acompanhar uma criança com deficiência? Sim, depende muito da região do Brasil, né? Tem lugares que chamam monitor, tem lugares que chamam estagiário, acompanhante terapêutico, outros chamam professor ajudante, enfim, tem uma série de nomenclaturas, mas a nomenclatura correta seria PAI, que é o profissional de apoio escolar. E ele tem duas funções e duas especialidades distintas, que seria o PAI, profissional de apoio educacional, direcionado à parte pedagógica. E quando eu falo dessa parte pedagógica para o aluno com deficiência, eu estou falando de um profissional formado em pedagogia, especialista em educação inclusiva, um psicopedagogo, ou AT, que significa acompanhante terapêutico, é um pedagogo especialista ou um psicólogo especialista em educação inclusiva para fazer essa parte da inclusão e principalmente trabalhar a parte pedagoga do aluno, né? Contudo, existe o pai de cuidados, né, com o aluno. Por exemplo, um aluno que necessita da administração de remédios, essa administração de remédios não seria feita por um professor, mas sim por um profissional qualificado, no caso seria um enfermeiro. Um aluno deficiente que necessita de troca, cuidados da higiene e alimentação, não seria um professor, seria então um enfermeiro, um auxiliar, um profissional de apoio. Tanto que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz essa nomenclatura, né, de profissional de apoio, né? E é isso. Tá, então a legislação que abarca isso, que garante esse direito é a LBI? Tem mais alguma outra legislação que abrange Sim, isso? além da LBI, nós temos a principal lei, né, de diretrizes bases da educação brasileira, que é a Lei 9.394 de 96, né? O artigo 59, inciso 3º, ele é bem claro quanto a essa parte do profissional especializado, né? Então, além dessa legislação, nós temos também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte que fala sobre a criança e o adolescente com deficiência, no artigo 54, ele trata também da educação, ele fala sobre o atendimento educacional especializado, né? Como é uma lei de 1990, ele fala ainda portador de deficiência, né? E não pessoa com Porque a gente sabe deficiência. que já não é mais utilizado. Exatamente. E também a lei, né? A Lei Berenice Piana, ela traz, né, essa nomenclatura também no artigo 3º, né, que fala, a Lei Berenice Piana é a principal lei que trata sobre direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, e ela traz ela traz essa segurança jurídica, né, do acompanhante para o Então, aluno com deficiência. entendi. Então, a gente tem uma vasta legislação falando sobre a questão do Sim, direito do sim, aluno com deficiência de ter um acompanhante, né? Que sim, eu vejo sim, que isso é uma coisa que as pessoas têm mais dificuldade de conseguir na escola, a questão do sim, professor de muita, apoio. A doutora muita. Milena mandou uma dúvida aqui. Dúvida: escola estadual ou municipal, estudante autista que tem acompanhante terapêutica paga pelo plano. A escola deve acatar o acompanhante terapêutico ou somente se for da própria escola? Nesse caso, o que acontece? Existe um conflito muito grande entre os conselhos profissionais, no qual não permite que o profissional realize terapia na escola. Então, por exemplo, a aplicação de uma terapia ABA, né, que é uma terapia em alta para os autistas. Nesse caso, não seria permitido. Contudo, existe o quê? Uma determinação judicial
para que seja feito, para que ocorra o acompanhante terapêutico do plano de saúde para a escola. Então, nesse caso, sim, a escola deve-se ter um projeto pedagógico com metas de pequeno e curto prazo desse aluno, incluindo o acompanhante terapêutico. Então, nesse caso, sim, é positivo, né? A escola deve aceitar o acompanhante terapêutico, mesmo que ele venha do plano de saúde, né? Que é uma questão bem relevante para o pessoal da nossa área, que sim, há necessidade, né? Contudo, para ocorrer esse pedido, né, do acompanhante terapêutico no plano de saúde, é necessário haver prescrição do médico que assiste a pessoa do aluno, do médico que assiste o aluno com deficiência. Então, como se trata de uma ordem judicial, sim, a escola pública ela deve receber, né, esse acompanhante terapêutico e ali desenvolver um projeto. Ótimo. Esclarecido aí, Milena. Qualquer coisa você dá um ok pra gente. Se tiver ficado mais alguma dúvida, você pode mandar aí. Só para dar um oi aqui. Oi, Lídia, que bom ter você por aqui. Que honra, obrigada. Aí, eu acho que a Milena ficou satisfeita com a resposta, doutora Catiene. Muito obrigada. Ah, que bom. Tem uma outra pessoa aí falando, a Cássia, falando que o filho dela tem 16 anos, vai para o segundo ano do ensino médio de Manaus. E tem um professor Sim. que acompanha a vida escolar lá. Que bom saber, Que né, bom. desses relatos assim. Sim, E me ótimo. conta, esse professor de apoio, na verdade, assim, né? Conta pro pessoal aí, assim. Quem custeia? Vamos esclarecer pro pessoal, porque fica aquela dúvida. E aí, eu tenho que pagar esse profissional de apoio? Ou é a escola que vai custear? Ou é o plano de saúde? Ou é o Estado? Como que fica essa questão? Tanto para a escola pública Sim. quanto para a escola particular. A legislação que eu mencionei que garante, né, a segurança jurídica do professor acompanhante é uma lei federal. Então, ela se aplica no município, nos estados, em todo o território brasileiro. Sendo assim, depende muito do pedido da família. Se a família entrar com pedido para a escola pública, quem custeia a escola pública é o governo, né? Seria o Estado. E aí divide muito assim a série. O ensino infantil, quem tem a obrigatoriedade de conceder o ensino infantil são os municípios, que seria o ensino de 0 a 4 anos, a educação infantil. Posteriormente a essa data, os 5 anos, entra-se para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental existe uma parceria entre um compartilhamento entre o município e o estado, né? E no ensino médio, quem é o responsável para o custeio seria o estado. Então, nesse caso, quando eu falo de escola pública, eu entro com toda a estrutura do ente federativo, o município e o estado. Quando se trata de escola particular... Vai depender do grau escolar que a criança está, né? Isso, exatamente. Agora, quando se trata, por exemplo, de um pedido feito ao plano de saúde, quem custeia o profissional é o plano de saúde, independente se esse profissional vai ser destinado à escola particular ou à escola pública. Contudo, se os representantes legais do aluno fizer o pedido na escola particular, essa escola particular, ela deve trazer o professor acompanhante ou o acompanhante terapêutico para que venha trabalhar com a inclusão desse aluno. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, doutora Catiene, muitas vezes já relataram para mim assim, a escola disponibilizou um professor de apoio, um acompanhante terapêutico, que seja o nome que ele tem lá. Só que eu não gosto muito desse profissional, ele não desenvolve as atividades, a gente prefere pagar um particular. Como que ficaria essa questão assim? Nesse caso, é necessário que a família faça uma justificativa para a escola, de preferência uma justificativa formal, né? Dizendo que o aluno não se adaptou àquele profissional e que ele já tem o hábito de trabalhar com outro profissional, né? Assim, justificando a saída daquele profissional que foi solicitado. Entendi. E isso é permitido que os pais custeiem esse acompanhante do filho, tanto na escola pública quanto na escola particular? Sim, mas seria uma mera seria facultativo, né? Que a responsabilidade. Sim. A gente sabe que a responsabilidade é o da escola particular, mas é porque eu vejo muitos pais relatando isso. A gente tem uma pessoa que já acompanha ele em casa, e não sei o quê, mas que fique bem claro que é obrigação tanto dos entes federativos quanto da escola particular. Isso. A Cássia está até acrescentando aqui, ó, que o filho dela hoje, né, como a gente leu mais acima, ele está na escola, mas parece que foi uma luta aí, que ele ficou 1 ano fora do colégio por causa de bullying, que ele ficou muito agressivo. Mas é isso mesmo, Cássia. A gente sabe que é difícil, mas a gente não pode desistir.
a gente tem que ir atrás dessas pessoas para acompanhar os nossos filhos. Quer dizer, eu não tenho filho ainda, mas, né, para acompanhar os filhos aí, até mesmo para evitar que aconteça esse bullying, para poder fazer a verdadeira interação dele, inclusão dele com os demais coleguinhas da escola, né? E Sim, a doutora sim. Milena, você quer acrescentar? Pode ficar à vontade, doutora. Não, não. É A isso doutora mesmo. Milena tá fazendo mais uma pergunta aqui. O acompanhante, ele é exclusivo por aluno ou é permitida a fração de tempo com cada aluno? Como que funciona essa questão? A legislação, ela diz um aluno, né? A Lei Berenice Piana, ela fala que é um acompanhante por aluno, né? Contudo, existe determinados alunos que eles têm o que é autonomia, né? O professor não necessita ficar o tempo integral com aquele aluno, vai muito assim do grau, da necessidade, do grau severo que tem aquela criança. Uma criança com paralisia cerebral mais severa, ela necessita de um profissional para higiene, alimentação, coordenação motora em tempo integral. Então, um aluno que ele já tem uma certa autonomia, um professor, né, se for 2 alunos com autonomia, pode ser um professor para 2, mas a legislação fala um acompanhante por aluno. Entendi. E essa questão, então, tipo assim, se vai ser um professor para 1 ou para 2 alunos, vai ser uma questão analisada no colégio? Sim, no caso, sim, a legislação fala um professor, Sim. né? Uhum. Sim. Então, você precisa fazer o quê? Uma avaliação com esse aluno, né? Até mesmo fazer uma reunião com a família, uma avaliação para analisar o biopsicossocial desse aluno, se ele tem autonomia de se expressar, se ele tem autonomia para atividades básicas, né? Se ele consegue acompanhar os demais alunos, se ele contém uma atividade psicomotora, né? Então, seria feita uma avaliação individual com esse aluno. Aí, no caso, teria que ser feita, ao meu entender, né? Assim, eu não milito muito na Sim, área. Então, teria que fazer uma avaliação dos 2 alunos que vão ficar com aquele professor de apoio, porque talvez um demanda mais atenção sim, que o sim, outro. Aí a família sim. pode falar assim, não, o meu filho precisa de um professor De só uma, para ele, de um sim. acompanhante Aí só no para caso, ele. sim. Aí seria Aí uma análise precisa, biopsicossocial dos 2 alunos para sim, ter um sim, relatório de uma pessoa imparcial na situação. sim, sim. Aí no Entendi. caso, sim, seria um acompanhante por aluno, não é? Uhum. Mas tem alunos que não necessitam do professor acompanhante para todas as atividades, né? Tá, a doutora Milena tá até falando aí que ela tem muitas dúvidas sobre o assunto que fica com vergonha de perguntar. Fica não, Ah, Milena, pode pode ficar à perguntar. vontade. Pode ficar à vontade, que aqui ó, a doutora Catiane é fera no assunto. Obrigada. É, outra questão, a gente vê muitos alunos com deficiência que colocam ele lá na sala e ele fica lá e na hora do recreio, né? Eu não sei como dizem aí, na hora do intervalo, na hora das atividades extracurriculares, eles simplesmente deixam a criança com deficiência lá e não dão a devida atenção. Como que funciona isso? Ele deve ser incluído também nas atividades extracurriculares? Como que Sim, funciona? sim. O aluno com deficiência, né, o processo da inclusão, ele tange toda a vida escolar do aluno, né? Não só na parte interna da sala, mas também nas atividades extracurriculares, né? Tanto que a lei brasileira de inclusão, no artigo 28, em especial o artigo 43, inciso 4º, ele diz sobre essa parte da inclusão nas atividades extracurriculares, não só no recreio, na atividade da educação física, mas também no passeio escolar, né? Num passeio no zoológico, enfim, na excursão escolar, porque isso é feito a verdadeira inclusão, né? A inclusão ela tem que ser social, ou seja, em todos os ambientes, né? E a escola não se limita tão somente à sala de aula, né? E tem aqueles Existe passeios que atividade. fazem para conhecer Sim, alguns lugares, exatamente. essas coisas, né? Sim, exatamente. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento psicossocial do aluno com deficiência. E para ele estar ali convivendo com as outras crianças também, né? Sim, sim, sim. Ô, Milena, pode aproveitar, pode perguntar. Outra questão, a Cássia aqui, ó, enquanto você vai falando, eu vou vendo as mensagens para a gente poder ir Sim. acompanhando. Ela tá falando que o filho dela tem um professor de apoio que é exclusivo para ele, já tem 2 anos que ele tá com esse professor de apoio, que é muito bom, né, Ótimo. manter esse vínculo assim. Esse vínculo é Sim. obrigatório de um ano para o outro ou acontece por deliberação do colégio? Olha, eu De acredito manter assim, o mesmo não professor, existe. sabe? Sim, não existe uma legislação federal que diz que deve ser mantido o mesmo professor. Mas o É que mais um vale neste diálogo caso, mesmo, né? sim, é o bom senso, né? Ainda mais uma criança com transtorno do espectro do autismo, eles são muito apegados à rotina.
e de repente ele já tem uma rotina feita com esse professor acompanhante do ano anterior, né? E é interessante que esse professor mantenha assim nos próximos anos. Sim, com certeza. Ela tá até falando que o filho dela é verbal e que aprende com facilidade. Que ótimo. Eu tenho Olha, que certeza que o ótimo, professor sim. acompanhante aí deve estar contribuindo muito para isso, né? Porque se Sim, tem 2 sim. anos que ele está acompanhando o filho dela, né? Que E bom. desenvolveu bem, nossa, isso é ótimo, excelente notícia. Que bom. Ele tá falando, ela tá falando que ele está desenvolvendo bem. A Milena, uma outra pergunta. Uma psicóloga escolar já me questionou se a escola é obrigada a adaptar o material escolar. Mas aqueles que são sistema de ensino que vem pronto da editora. A escola forneceria material separado adaptado. Ela está perguntando assim, e o material escolar? Aqueles que já vêm da gráfica, que eles compram e distribuem para os alunos. Como que vai adaptar? A escola é obrigada a adaptar? Eu estou com um pouco de dificuldade Sim. para ler, gente, porque eu estou sem meu óculos. Então, sim, nesse caso é uma forma de inclusão. A escola ela não pode nem cobrar mais por esse material adaptado, né? Se ela vier a cobrar qualquer taxa, nesse caso é visto como uma prática abusiva, né? Isso é um crime. Vou até falar aqui a legislação qual é. A legislação, só um minutinho que eu marquei aqui, que eu já deixo bem claro referente a essa parte das matrículas ou da prática abusiva, né? É crime e é o artigo 8º, inciso 1º da Lei 7.853 de 1989. Então, caso a escola venha impor que os pais do aluno com deficiência necessitam adquirir um material porque já foi impresso, isso é uma prática abusiva, isso é uma prática de exclusão, é cabível até mesmo danos morais, né? E não se pode fazer esse tipo de proposta. A escola, ela deve providenciar, sim, o Ela tem material. que dar o jeito dela, digamos assim. Mesmo Sim, esse sim, material que já vem impresso, que é igual para todos os alunos, ela tem que dar um jeito de adaptar esse sim, material. sim, é necessário ocorrer adaptação. Sim. E assim, nas escolas que tem aluno com deficiência, eles podem fazer uma listagem, tipo, alunos com deficiência na escola, alunos sem deficiência. Isso pode ser feito? Não, não, hipótese alguma pode ter essa lista, né, de alunos com deficiência. Isso é um crime de discriminação, né? Essa parte de discriminação, ela encontra-se prevista na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88, né? Existe uma penalidade de reclusão de 2 anos a 5 anos e multa, né? Se for uma escola, se essa postura vir de uma direção de uma escola pública, pode-se até mesmo responder um processo administrativo com contraditório, ampla defesa, e podendo até mesmo vir a ser a exoneração desse diretor, né? O que deve ser feito é a escola, sim, informar aos seus docentes sobre os alunos com deficiência, mas algo interno, né? Um memorando interno, algo que não seja exposto, principalmente aos pais, né? Dos alunos, numa lista fora ali da direção. Entendi. Tá. A Milena acrescentou aí, ó, se nesse caso, esses sistemas de ensino pronto, se não viola o direito autoral, porque já vem pronto da gráfica e a escola só revende para os alunos. A escola não solicitou que ele comprasse, pois forneceria outro adaptado. Como que ficaria essa questão? Eu acho que assim, né? Sim. A família não vai replicar o material. Eu acho que tem que Sim, entrar um acordo entre a gráfica e a escola para eles exatamente. adaptarem. Nesse caso, não seria um plágio ou uma pirataria, né, usando esse termo. Nesse caso, seria feito o seguinte: a escola, né, deve se comunicar à editora a necessidade de providenciar um material adaptado, de preferência que seja feito antes do início das aulas, né, para que seja feita essa confecção. Se o aluno já se mantém na escola e vai ser feita a rematrícula dele, que já seja preparado para o próximo ano, né? Não é a família pegar esse material, levar numa gráfica e fazer da forma que seja mais acessível para ela, não. Porque esse material existe todo um estudo pedagógico, existe direitos autorais, como foi informado, e somente uma editora especializada poderá fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Ótimo. O doutor Eduardo está perguntando aí, ó, artigo 88 de qual lei que você citou aí? Só um momentinho. Enquanto ela olha aí, doutora Milena, você está falando as gráficas já deveriam ter. Eu entendo que sim, eu acho que esse trabalho de adaptação vai ser uma articulação entre a escola e a gráfica, entendeu? Ao meu ver, tem que ser assim, até mesmo para, igual você disse, não violar os direitos autorais. Mas eu acho que o aluno que não pode ficar prejudicado por essa questão. O doutor Eduardo está questionando referente a
a, Eu, a exposição ao crime? eu acho que sim, que aí você citou o artigo 88, mas eu acho que ele não conseguiu anotar de qual lei. Peraí, deixa eu colocar aqui só um momentinho. Uhum. Teve um outro, enquanto você vai procurando aí, teve uma outra pessoa que está pedindo para a gente falar sobre direito das pessoas com deficiência, que no caso é direito da pessoa com miastenia, né? Que é até o problema de saúde que eu tenho. Para quem não sabe, você já sabe, que você conheceu um pouco da minha história, no Sim, ensino superior. Eu vou deixar isso no final, a gente toca nesse assunto. sim. Então, encontrei sim, ó, referente ao não poder expor ao público a lista de alunos com deficiência, né? Então, vamos lá. É a Lei Brasileira de Inclusão, a número 13.146 de 2015, artigo 88. A prática induzir ou incitar crime de pessoa em razão de sua deficiência, pena de inclusão de 1 a 3 anos e multa, né? E também aplica-se o parágrafo 2º, bem como o artigo 18 e 232 do ECA, né, acrescentando. O artigo 18 dispõe que é dever de todos valer pela dignidade da criança e do adolescente, podendo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório, né? E nesse caso a exposição é uma exposição vexatória, né? Sim, além do artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição, que fala sobre a inviolabilidade, né, da vida privada, a honra, a imagem, né? Então, nesse caso, tem todo um amparo legislativo federal que não pode ser feito esse tipo de listagem. Pegou aí, doutor Eduardo? Depois você dá um ok para a gente se tiver pegado. Continuando, a questão de laudo médico. A escola pode exigir o laudo médico para fazer a matrícula da pessoa com deficiência? Como que é essa Não, questão? Pode anexar o laudo médico à matrícula do aluno? É uma questão muito questionada também que eu sim, vejo. sim. Nesse caso, funciona da seguinte forma na prática, né? A escola, ela não pode negar matrícula para o aluno com deficiência. Não pode vincular a condição de laudo para o aluno com deficiência, porque até mesmo nesse aspecto cria um pouco nós falamos do capacitismo, né? Você acaba limitando o aluno. Então, nesse caso, o que ocorre? Existem normas internas da Secretaria da Educação que ela pede para fazer como se fosse uma pasta, um apenso, né? Que a gente fala da vida escolar do aluno, para justificar a necessidade de um professor acompanhante. Contudo, não existe lei federal que peça para a família entregar o laudo. O que vale nesse caso é o seguinte, é um bom senso da escola e da família. Se tem um aluno que ele tem convulsões, é interessante sim a família entregar para a escola o telefone do médico, o que fazer nos primeiros socorros, né? Uma carteira do plano de saúde, tipo sanguíneo, como se fosse uma prevenção, né? E aí Entendi. ficaria a critério da família entregar um laudo falando sobre o CID dele ou não, né? Mas Mas a isso não escola pode não ser pode obrigar. vinculado. Não, não pode. Tá, Não pode mas aí obrigar. para falar, né, mostrar que a criança tem uma deficiência, eles apresentam esse laudo e fica com eles, com os pais, ou nem no ato da matrícula para poder requerer essa vaga para o filho tem que apresentar o laudo? Não, não é necessário apresentar o laudo, né? Ah, Isso seria algo facultativo para a família, né? entendi. Até porque tem algumas escolas, o que acontece? Tem escolas que elas pedem o laudo, né? A família entrega o laudo e a escola lhe nega, né, a inclusão da criança, do aluno com deficiência, pelas inúmeras alegações, informando que já bateram a cota de alunos deficientes e essa cota é inconstitucional, Uhum. tanto se houver uma lei estadual ou municipal, é visto como uma afronta à nossa Constituição, né? E não Uhum. só o fato de negar a matrícula para o aluno, mas também há escolas que negam a rematrícula também, né? E o que Então, fazer nesses sim. casos? Que a escola nega matrícula ou rematrícula? Nesses casos, tem que ser feito da seguinte forma: para a segurança jurídica de ambos, né, o que eu aconselharia é ter um documento por escrito, né? Se a escola realmente não tem vaga, o que seria feito? A escola encaminhar um e-mail para a família informando que não tem vaga, né? Ou a família que tem interesse naquela escola passar um e-mail formalizando e a escola responde que tem vaga, né? Já é uma forma de segurança jurídica. Uhum. Contudo, né, como eu informei, tem a Lei 7.853 de 1989
que é uma lei que fala sobre crimes contra a pessoa com deficiência, né? Então, nesse caso, tem uma prova, é importante muito isso, tem uma prova que naquela escola tem vaga para aquele ano, né? Uhum. E, se caso a direção negar, pode ser feito o quê? Um flagrante naquele momento, chama-se a Então, polícia, sim, é feito um flagrante naquele momento, né? É uhum. feito todo um processo criminal, né? E se for um cargo público, essa pessoa pode responder até mesmo por crime em exoneração, né? Além Entendi. da escola, teve uma decisão recente que eu vi, uma escola que foi condenada a R$ 30.000 por negar uma matrícula E para um ainda cabe aluno com indenização. autismo. Cabe indenização. Uhum. Entendi. É uma Cabe questão muito séria. E indenização. assim, e isso a gente vê recorrente, né? São muitas mães que relatam para mim: ah, eu fui matricular o meu filho e falaram que tinha vaga. Na hora que chegaram e viram que ele tinha uma Sim, deficiência, ah, sim, não, não tem vaga, as vagas esgotaram. E assim, se a escola não tiver vaga para nenhum aluno, independente de ele ter deficiência ou não, aí beleza, né? Aí não seria sim, sim. discriminação porque a escola realmente não está comportando mais alunos. Mas agora falar não tem vaga porque ele tem deficiência, aí não pode, correto? Sim, correto. Até eu Uhum. vou acrescentar um pouco referente às cotas, né? Que eu informei que teve Fica uma à vontade. escola, aqui em São Paulo que ela chegou a mencionar notas públicas informando que as cotas para alunos com deficiência já tinha atingido. Isso é Meu Deus. totalmente inconstitucional, né? Não tem um número máximo de alunos com deficiência que a Não, não escola pode tem, aceitar, não né? tem. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não fala sobre um total de cotas de alunos a serem colocados em determinada sala, ela fala sobre a inclusão. Entendi. Contudo, existe o quê? Tem que ter um bom senso, né? Sim, As claro. escolas estaduais, elas são muito cheias aqui em São Paulo, chegam a ter mais de 40 alunos. Então, nesse tipo de situação, não há como colocar 4 alunos com deficiência severa nessa sala, porque não vai haver um aproveitamento. Então, que esses Sim, alunos fossem remanejados para salas com menos alunos, né? E possa sim a escola trazer o professor, né, acompanhante para esses alunos. Mas entendi. voltando aqui a essa parte das cotas máximas, não há nenhuma previsão normativa federal que estabeleça as cotas máximas para estudantes com deficiência em sala de aula. E se houver, ela vai ser inconstitucional por ferir os dispositivos 205 e 208 da nossa Constituição. E também traz uma convenção da ONU, que é o Decreto 6.949 de 2009, artigo 2 e 24. Então, existe um amparo legislativo, né? Essa escola E foi. não teve essa consciência, né, de informar que cotas já haviam sido batidas, né? Então, Entendi. esse argumento não é válido, é inconstitucional, é criminoso. Uhum. Entendi. A doutora Milena está até acrescentando aí, ó, que algumas escolas falam que só tem vaga para aluno com deficiência no período da tarde, porque o período da tarde geralmente é menos procurado. E isso Sim. pode? Eu também Não, entendo que não, eu não, né? entraria também nesse critério da cota, né? Porque a liberdade do Exatamente. aluno, ou tem vaga ou não tem, entendeu? Tem vaga para aluno, independente de se ele é deficiente ou não, ele será sempre aluno. Uhum. Ela está até falando aí que na sala do filho dela tem três crianças com deficiência, um autista e dois com TDAH e outro com TOD. E na outra sala não tem nenhum. Então, assim, fica até meio que desproporcional, digamos assim, Sim, né? sim, Igual você já sim. falou em outras situações, é uma questão até mesmo de bom senso. Sim, de bom senso, é necessário. Assim, quando começa o ano letivo, a escola faz um planejamento pedagógico, né? Então, é Uhum, necessário que nesse planejamento pedagógico a escola tenha metas a serem alcançadas de pequeno, médio e longo prazo com esses alunos com deficiência, né? Então, uhum. é uma sala com diversos alunos com deficiência, 4, né? E outras salas não tem nenhum. Essa professora possivelmente vai ficar sobrecarregada. E não há inclusão quando a professora fala de fotossíntese e o aluno com deficiência apenas está pintando a borboleta. Isso não é Sim, inclusão. Isso é não, uma segregação, né? Ele está ali, com mas ele certeza. não participa da inclusão que realmente Só deve para ser falar que feita. legalmente eles estão cumprindo o que Exatamente, deve, para mas na conviver, prática, né, não está sendo sim, efetivo. exatamente. Outra questão que a gente vê é que às vezes alguns alunos precisam de alguns recursos que são mais sofisticados em questão de tecnologia, mas que por meio desses recursos eles conseguem desenvolver, que seria até a questão de acessibilidade, né? Acessibilidade não é só Sim, física. Mas entra também na minha pergunta a questão da acessibilidade física, que às vezes a escola tem que se adaptar, tem que comprar esses aparelhos mais tecnológicos.
eles podem cobrar alguma coisa dos pais, da Não, família? não se deve cobrar, porque existe na Lei Brasileira de Inclusão o desenho universal, né, onde o ambiente ele deve ser inclusivo para todos, não só para a pessoa com deficiência física, mas também para Sim. aqueles que têm a mobilidade reduzida, o obeso, o idoso, a gestante, né? Então, Uhum. assim, e haver também alternativas, porque não é só o elevador, é preciso ter a rampa também, né? Porque Uhum. se o elevador ele quebra, eu tenho a Atrapalha? alternativa da rampa, né? É, E não só pensar dessa forma, mas pensar também no piso tátil, se caso vier um aluno com deficiente visual. deficiência visual, já ter um piso tátil, né? E assim outras formas de inclusão. Sem que nada seja cobrado a mais da família. Sim, exatamente. Tem um recurso, né, que nós falamos que é a sala de recursos, né, que é uma sala pedagógica destinada a desenvolver melhor, né, o aluno com deficiência, a parte sensorial, motora, e as escolas devem ter essa parte de recursos para todos os alunos, né, poder desenvolver. E essa sala de recursos, ela não deve ser cobrada a mais qualquer tipo de taxa que venha a trabalhar com a inclusão. Sim. A doutora Milena está acrescentando aí que lá na escola do filho dela tudo corre super bem em relação às crianças com deficiência, que Olha as que mães são bacana. super receptivas, e ela está acrescentando uma coisa que a gente vê muito, eu já vi muita mãe relatando isso para mim, que outra mãe, que é mãe de um filho que não tem nenhuma deficiência, não aceita que a criança com deficiência fique na sala do filho dela, que faz assim, que briga e fala que não quer o aluno ali. É impressionante, né, gente? Como que o ser humano é. Você já presenciou, já vivenciou, assim, já ouviu relatos dessas situações aí também, Sim, doutora? atuando na área, né, da pessoa com deficiência, principalmente prestando assessoria para as mães, né, de crianças com deficiência, já escutei os relatos mais Chega a ser abusivos, muito mais triste, né? chocantes, tristes, mais tristes que eu já ouvi na minha É. vida, né? Chega a Já ser escutei desumano, mãe. assim, chega a ser Sim, sim, desumano. exatamente. E vale até uma conscientização dessa frase que eu vou dizer: 30% das pessoas nascem com deficiência, 70% adquire ao longo da vida. Então, Sim, aquela mãe, aquela pessoa que tem preconceito da pessoa com deficiência, ela pode se tornar a qualquer momento uma pessoa com deficiência, ela, o filho dela, sim, por várias razões, né? sem Pode ser dúvida. sim, uma patologia, uma bactéria, enfim, um É. acidente, né? Pode ficar com mobilidade reduzida durante um tempo, quando está com a perna Sim, sim, quebrada, ou quando a pessoa exatamente. engravida, também tem dificuldade de locomoção, mas as pessoas, é o que eu sempre falo, as pessoas não conseguem enxergar isso enquanto não precisam Sim, utilizar desses meios, né? exatamente. Infelizmente. Mas assim, como eu sempre digo, a acessibilidade é para todos, para todos. Se um dia a Sim, gente não precisou, talvez a gente vá precisar. E um ambiente acessível, ele abarca todas as pessoas, enquanto um ambiente que não é acessível, ele exclui muitas pessoas, né? sim, sim. Continuando aqui, em relação às faltas, a gente sabe que a criança com deficiência às vezes tem que ir ao médico, tem que fazer terapias, ou às vezes não está muito bem ali de saúde e acaba tendo um índice de falta às vezes maior do que as outras crianças. Como que funciona nesses casos? A escola pode não aprovar o aluno por causa de falta, mesmo ele apresentando os atestados médicos? Como que é? Ei, Loara, tudo Existe, bem? existe dois tipos de critérios de falta, né? Existe a falta não justificada. Quando trata-se de falta não justificada, ocorreu em dezembro de 2019 a recente Lei 13.083 de 2019, no qual ela prevê até 30% das faltas não justificadas, né? Aí, nesse caso, vai ser acionado o Conselho Tutelar. Contudo, para o aluno que tem a justificativa das faltas, existe um julgado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, Brasília, que ele dispõe que, nesse caso, não deve se reprovar o aluno apresentando a justificativa, né? Ainda Entendi. mais uma justificativa médica, né? Um atestado Uhum, médico. uhum. Aplica-se, nesse caso, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e dignidade, e segundo o artigo 6º da Lei 605 de 49, e também nesse julgado aplicou-se a súmula 15 do STF, porque mesmo o trabalhador que apresenta um atestado, ele não tem o dia descontado, porque o aluno teria, né? Uhum, entendi. Faz uma analogia, né? Se nem o trabalhador tem, vai Sim, ser reprovado, porque o aluno seria. Uma curiosidade: o aluno com deficiência, às vezes, ele não está em condições de ir presencialmente ali para a escola, de estar lá fisicamente, mas consegue desenvolver algumas atividades em casa. A escola ela é obrigada a mandar, por exemplo, provas,
trabalhos acadêmicos, essas coisas para o aluno fazer em casa e entregar na escola, ou não tem nenhuma legislação que garanta isso? Tem sim, porque a legislação que garante esse direito é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ela traz uma previsão de 200 dias de carga e 800 horas de estudo. Então, essa forma de trazer educação externa por meio de atividades, passando no caderno, e esse aluno fazer trabalhos, né? Isso é uma forma de compensar, né? O aluno não ficou totalmente distanciado, né? Um aluno que Sim. faz uma cirurgia e encontra-se totalmente debilitado para comparecer fisicamente na escola, eu acredito que deve ser feito sim uma boa interação entre a escola, né, e o aluno, para poder, o quanto antes, ele não perder o ano letivo, né? É uma forma dele continuar naquele ano letivo, né? Sem se Prejudicado, né? atrasar sem prejudicado ou sem ficar atrasado. Ótimo. Marcelo, oi Marcelo, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Vamos rapidinho na pergunta aqui do Brufender, eu não sei exatamente o nome, ele está desde o início aí perguntando sobre a questão do ensino superior, né? A Sim, questão escolar de acessibilidade no ensino é tanto do primário ao pós-doc, desde que a pessoa sim, precisa, ele sim. vai ter esse direito. Aí ele está perguntando assim, se essa questão das faltas é válida para todas as modalidades de ensino. Essa lei que você citou é Sim, uma lei federal? sim, é uma lei federal, né? Eu vou repetir aqui referente à legislação, deixa eu encontrar aqui. É o artigo 6º da Lei 6.049, né? E também aplica-se o entendimento da súmula 15 do TST. Uhum. Tá, Deixa eu ver então aqui, deixa eu tirar meu fone que o pessoal tá falando que tá com eco. Tá com Ai, eco, pessoal? eu não vi aqui falando que tá com eco, não. Isso deve ter sido mais para cima. Talvez essas conversas Assim, não subiram, que por hora parece que tá tranquilo. Eu acho que tá certo. tranquilo. Então, assim, te respondendo aí, Brufender, eu acho que, pelo que a doutora falou, a questão das faltas vale também no ensino superior. Aí o Sim, Eduardo vale para o perguntando. ensino superior, sim, sim, Uhum, aplica-se essa analogia, sim. uhum. E assim, gente, se alguém ficar com alguma dúvida, se não ficar algo não tiver ficado esclarecido, porque aqui a gente fala um pouco mais rápido, né? Que se dá uma hora o Instagram corta a gente, vocês podem mandar Ah, tanto no direct para mim quanto para a doutora Catiene para poder esclarecer as dúvidas aí. A gente vai estar à disposição depois, tá bom? Questão de horário adaptado para criança com autismo. Eles têm direito a esse horário adaptado? sim, tem direito ao horário adaptado, mas são casos muito específicos, né? Em casos de que tenha agressividade, desconforto por parte desse aluno. Contudo, né, como eu informei, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela fala de 200 dias, né, de carga e 800 horas de estudo. Então, essa adaptação tem que ter dia certo para começar e terminar. Deve ser feito a curto prazo, no máximo 2 meses, né? Existem estudos de que qualquer ser humano, ele está apto para ter uma vida acadêmica, né, escolar, o dia todo. Tanto que em países de primeiro mundo, europeus, eles passam o dia inteiro na escola, né? Então, sim, é possível haver esse horário adaptado. Como eu informei, a lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela traz essa previsão de 200 dias, carga de 800 horas de estudo, então significa que não pode ser 1 hora por dia, né? Uhum. Contudo, o que nós devemos levar em consideração é o princípio do melhor interesse da criança, né? Se um aluno autista, ele demonstra agressividade, desconforto naqueles primeiros dias de aula, né? Que na prática, como é que acontece? O professor olha para o monitor e fala, dá uma voltinha com ele. Aí no segundo dia acontece outra crise e assim sucessivamente. Então é necessário que dentro desse período de adaptação seja feito um projeto pedagógico com metas a serem atingidas para esse aluno de pequeno, médio e longo prazo, né? E com certeza vai ser feita uma adaptação com sucesso desse aluno. Entendi. Queria agradecer ao Jonathan também, que está aí com a gente. Obrigada, viu, Jonathan, pela sua presença. Muita gente aí que eu conheço. Obrigada, gente, pela presença de vocês. O Eduardo está falando aí, doutora Catiene, que a gente já está convidada para ir lá para o Doutor Me Conta, para gravar com ele. Doutor Ah, que Eduardo, bacana! gente, tem um canal no YouTube, chama Doutor Me Conta. Quem não segue, já Eu segue vi! lá. Ótimas informações. Obrigada, Eduardo. Sim, Pode só convidar e marcar que a gente vai sim. vou sim, pode deixar.
Obrigada, Milena. Obrigada, gente. Todo mundo que está gostando da live, mandando aí os elogios, a gente agradece demais. Teve uma outra Sim. pessoa aqui, o Denis, ele falou assim, gostaria que falasse sobre homeschool para autistas. Sim, o homeschool, o que acontece, ele é uma legislação, ele é um ensino, né, feito a domicílio, né? E ali os pais, né, vão aplicar o homeschool. Eu, particular, não existe uma legislação que proíba uma legislação federal, né? Mas, assim, uma particularidade, né? O que ocorre? É necessário para a criança com transtorno do espectro do autismo ter uma inclusão, né, uma socialização e, acima de tudo, ter planos e ter projetos pedagógicos a serem cumpridos, né? Se o pai ou a mãe não tem um conhecimento pedagógico para aplicar o homeschool, talvez possa ser mais danoso, Prejudicial, né? prejudicial para o aluno com transtorno do espectro do autismo do que ajudar, de certa forma. Então, pode ser feito o quê? Fazer uma dica, né? Faça adaptação do horário do aluno com transtorno do espectro do autismo, né, nos 2 primeiros meses da escola, né? E, em último caso, se caso não houver sucesso, sim trazer o homeschooling, que é uma forma, né? Como o transtorno do espectro do autismo, ele não é algo padronizado, Sim, varia muito sim, de varia criança para muito criança, de né? criança para criança, exatamente. Então, pode ter aluno que se adapte, pode ter pessoas com autismo que se adapte muito bem, né, ao homeschool em casa com os pais, e pode ter aquele que talvez não preste tanta atenção. Então, vai muita individualidade, vai muito da avaliação que os pais e pedagogos, psicólogos façam, né, levando em consideração o melhor interesse da criança. Sim, com certeza. Bom, doutora Catiene, a gente já vai terminando, porque senão daqui a Ah, pouco que o pena. Instagram corta a gente, se a gente nem conseguir se despedir. Te agradeço demais por ter aceitado o meu convite. Foi assim, Eu que maravilhoso. agradeço, foi Você tem ótimo. muita propriedade sobre o assunto, Ah, muito domínio sobre o obrigada. assunto, muito bom. Parabéns mesmo por todo esse domínio. Foi um prazer te conhecer lá em São Paulo, foi um prazer poder estar aqui de Igualmente. novo trocando essas informações com vocês. Agradeço todo mundo, gente, que entrou, que está aí participando, mandando as perguntas, quem está aí caladinho, só assistindo. Muito obrigada por terem ficado até o final. Quem não conseguiu assistir, a gente vai deixar salvo. Ei, Dani, tudo bem? Um abraço. Quem não conseguiu assistir desde o início, a gente vai deixar salvo. Eu vou deixar salvo no meu Instagram e vou ver como que faz para poder subir para o YouTube, que eu confesso que eu ainda não sei, mas Milena vai me ensinar. Já vou chamar ela aqui no WhatsApp para ela me ensinar. E é isso. Muito obrigada, doutora Catiene. Agora eu Eu passo que a palavra para agradeço. você. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer mensurado participar dessa live. Eu confesso que minha primeira live no Instagram não sabia Que muito bem legal. mexer, né? Deu tudo Eu sou certo. mais... Deu tudo certo, então, né? Começar também a fazer outras lives, né, direcionadas ao direito inclusivo, né? Principalmente o que tange educação e saúde. E agradecer pelo convite, agradecer por todas as pessoas que assistiram essa live, aqueles que vão assistir depois, né? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, né? Lutando por um mundo mais inclusivo. Com certeza. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu vi que uma pessoa subiu aqui rápido, mas a pessoa falou que chegou atrasada, mas a gente vai deixar salvo para poder se inteirar de tudo depois, tá bom? Muito Para salvar bacana. aqui, pode deixar. Para salvar aqui, Milena, eu consigo. Vou deixar salva. Aí depois você me explica lá como que eu faço para mandar para o YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Semana Boa que vem tem noite. mais live. Depois eu solto com quem é. E doutora Catiene, mais uma vez, muito obrigada. As honras são minhas. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.